Eu falo bastante de um conceito do Velho Testamento que está presente de formas subreptícias no Novo para todo lado. No Novo tudo é transformado em bem, porque a macrovisão do Novo Testamento é infinitamente superior à do Velho. Mas no Velho há o conceito do mal enviado da parte do Senhor. Como na vida de Sansão, os pais dele não sabiam que aquilo que para eles era mal, como ter se vinculado a Dalila dos filisteus, lá em Gaza, na faixa de Gaza de hoje, era mal aos olhos do Senhor, por entendimento de todos. Mas eles não sabiam que aquele mal estava operando da parte de Deus, para um propósito muito superior, e em momento algum Sansão foi teleguiado. Ele tomou todas as decisões que tomou, mas tinha uma soberania não intervencionista se operando naquele mal da escolha imediata de Sansão, quanto a ficar com Dalila, que era um perigo para ele e para o povo de Israel naquela circunstância de guerra com os filisteus. E há outros casos, como diante do rei Acabe, e Deus diz que colocaria um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe, para que profetizassem mentira para ele. E são esses males que são enviados da parte de Deus para realizar um propósito soberano, onde não há nenhuma ação psicografada, nenhuma coisa sendo teleguiada ao indivíduo. No exercício do seu livre-arbítrio faz as suas escolhas, mas tem algo muito mais profundo em operação. Flávio, meu amigo. Tem uma pergunta aqui. Tá. Você pediu para eu escolher uma pergunta. Eu pedi para você. E é uma pergunta que eu tinha logo de manhã mostrado para o Braulio. Eu só pedi porque hoje de manhã eu vi você mostrando para o Braulio, dizendo, olha, tem uma pergunta aqui das 9 Não, 10h47. É muito interessante. Não, Aí eu falei, tem a ver com o que você estava falando agora, inclusive. Ele diz o seguinte: esse tema é pertinente porque carrega em si um profundo significado que às vezes nos deixa confuso, pois nem sempre conseguimos identificar entre o que nos faz mal e o que realmente vem de Deus como graça. Quando religioso acreditávamos, né, que todo o mal vem do maligno. Se estávamos bem financeiramente e perdemos a tal prosperidade, só pode ter sido o inimigo. Na saúde, a mesma coisa. Eu, por exemplo, era próspero financeiramente e hoje não tenho mais recursos. E eu fico nesse dilema, pois o tempo nessa situação tem se estendido por anos, quando no caso de Jó, não foi assim por tanto tempo. Então, como identificar quando é graça e quando não é? Quando não é graça, é disciplina? Não, porque Jó é só um caso. Jó é o caso bíblico, mas é um caso na Bíblia, não é o caso da Bíblia. Jó não é uma doutrina, Jó não é um modus operandi único, é apenas para a gente ver como é louco o negócio. Mas há muitos Jóis, é o que eu digo lá no meu livro Enigma da Graça. Quantos Jóis, quantos Abraões estão espalhados pelo mundo, vivendo as experiências desse momento de absurdo com Deus em fé. Mas porque o resultado final não seja outros 10 filhos e muito mais propriedades do que ele teve antes, não é punição. Isso ainda é a expectativa de um indivíduo que não saiu por inteiro do padrão religioso de pensar, do padrão da teologia da prosperidade. Ele pensa que saiu, mas a raiz daquela coisa continua oprimindo o coraçãozinho dele até hoje. Então ele tem que cortar essa raiz, porque, meu amigo, tem gente que foi próspera materialmente, deixou de ser, voltou a ser. Tem gente que foi, deixou de ser, nunca mais foi, cresceu de outros modos, adaptou a vida de outras formas. Tem gente que nunca teve nada, um dia teve um tempo, teve até morrer. Tem gente que perdeu. Lê Eclesiastes, que você vai ver que tudo é vaidade, correr atrás do vento. O livro de Eclesiastes chama a teologia da prosperidade de peido.
Peido? Peido. O livro de Eclesiastes chama a teologia da prosperidade de peido. Não é pum, é peido. Sabe por quê? Por quê, cara? Porque ela não é nem digna de ser chamada de vento. Porque o vento é mais longo, né? E Eclesiastes conclui tudo dizendo que aquilo, qualquer coisa que você faça no fim, se prende apenas ao horizonte imediato da história, qualquer coisa é vaidade e correr atrás do vento. No fim, é vaidade e correr atrás do vento. O que estava em movimento era o capricho humano, era o ego humano, era o culto do homem a homem, seja o nome dele, seja a ética dele, seja a bondade dele, seja o que for, é ainda correr atrás do vento. Se der tudo certo, é vaidade correr atrás do vento. Se der tudo errado, é vaidade correr atrás do vento. Tanto faz como tanto fez. Só que no caso da teologia da prosperidade, o negócio é feito em nome de Deus, que não dá nem para chamar de vaidade e de vento. Tem que chamar de peido. É. E do positivo, como diz o Braulio, do positivo, né? Como diz o Braulio. Positivo. É peido. É porque o pensamento é positivo. Não é isso? É um pensamento ilusoriamente positivo que gera um peido. Então andar na teologia da prosperidade é andar correndo atrás do peido. Eita. Então, mano, pare com isso, essa coisa ainda está dentro de você. Saiu assim como um conceito que você aborrece, mas emocionalmente, ó, cortem para o Rodrigo, emocionalmente esse negócio ainda está aí dentro de você. Não tem sentença nenhuma. Relaxe, viva um dia depois do outro, pare de ficar com essa expectativa de dizer que os dias de outrora foram melhores. Como a Escritura diz, nunca digas os dias de outrora foram melhores. Pare com isso. Esse cara que assim vive se prende ao passado e quer repetir o passado no presente e no futuro. O passado é irrepetível, no presente e no futuro. É irrepetível. Para mim, por exemplo, eu não quero mais nada, não quero nada. Eu tive coisas lindas no meu passado. Meu passado foi maravilhoso. Mas eu não quero nenhuma maravilha do meu passado, eu só quero viver o que Deus está fazendo hoje. Quantas pessoas que não acreditavam nisso ficaram anos dizendo para mim que a segunda casa ia ser maior do que a primeira, mas sempre com aquela perspectiva da primeira casa, daquela construção para fora. Não, amigos, eu deixei essa era antiga e entrei num mundo profundo do templo de Ezequiel, que é aquele templo que é construído para dentro, que não cresce para fora. Leia lá em Ezequiel, você entra por uma porta pequenininha de 1,5 metro, meio metro de largura, vai entrando e o templo só cresce para dentro. E Jesus interpretou aquele templo em João no capítulo 7, lá quando ele disse: quem tem sede vem a mim e beba, porque, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo a Ezequiel, aquele templo de cujo altar procederiam as águas vivas curadoras, e ele estava dizendo que ele era aquele templo que cresce para dentro. Ele era a construção e a apresentação daquele santuário eterno, de onde emanam as águas da cura para o mundo. E estava dizendo que todo aquele que crê nele se transforma naquele templo que cresce para dentro. Então, amigo, eu conheço gente que não era próspera, ficou próspera e soube fazer o bem com a prosperidade, continuou próspera a vida inteira usando a prosperidade material com generosidade maravilhosa. Não se idiotizaram, não se perderam, ficaram generosos e bonitos. Conheço outros que se enfeiaram, se materializaram, ficaram corrompidos, só pensam em dinheiro, ainda que falem em Deus e prosperidade em nome de Jesus, mas ficaram corrompidos de todo na alma. Conheço outros que perderam e ficam com saudade dessa coisa. Conheço aqueles que nunca tiveram e estão na magia da obtenção. E gente como você, que entendeu que a teologia da prosperidade é uma falácia,
mas que ficou emocionalmente ainda presa àquilo ali. Tanto é que a prosperidade material de outrora que não volta, continua a ser uma referência dos tempos bons de Deus na sua vida. Quando na realidade o tempo bom de Deus na nossa vida é construído aqui no nosso coração. O melhor dia da minha vida é o dia de mais paz. O dia mais feliz da minha vida é o dia de mais amor. O dia mais estável da minha vida é o dia de maior confiança. O dia mais vitorioso da minha vida é quando eu saiba que nada pode me separar do amor de Cristo. Mas no mesmo lugar em que se diz que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem o futuro, nem o presente, nem o inferno, nem anjo, nem coisa alguma, não se faz menção do passado. Porque o passado não existe, e por não existir, para nós, ele existe em Deus. Em Deus, passado, presente e futuro são simultâneos, mas para nós que estamos na linha do tempo, passado não volta, já era. Não está incluído em Romanos 8, entre as coisas que podem hoje nos separar do amor de Cristo. Porque o passado não existe, e por não existir, ele não me separa do amor de Deus por mim, mas ele me separa da experiência do amor de Deus por mim. Porque você, por exemplo, está preso a um tempo do passado, sem experimentar a alegria do amor de Deus hoje, e condicionado ao fato de que o bem de Deus se realizará na sua vida com um retorno de prosperidades materiais do tipo Jó. Aí ainda está preso à teologia da prosperidade, porque Jó ficou próspero, não foi porque teve outros 10 filhos e bens em maior abundância. Jó ficou próspero só porque disse entendendo: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a riqueza. Abra o Salmo 16 aí. Leia o Salmo 16, essa é a riqueza de um homem. Sabe, bem nenhum eu possuo senão a ti somente. Tu és o arrimo da minha sorte. Isso é o que faz a diferença entre meninos e homens no mundo espiritual. Então, meu amigo, pare de ter essas expectativas, viva um dia depois do outro com alegria. Tudo que lhe vier à mão, faça de todo o coração para com o Senhor, servindo aos homens, e cresça em riqueza no espírito, em gratidão, em alegria, em positividade, em amor, em bondade, em benignidade. E tudo que você for e tudo que você fizer será bem sucedido. Isto eu lhe garanto para sempre, em nome de Jesus. Caio, essa diferenciação que ele faz entre quando não é graça, é disciplina. É possível fazer essa diferenciação? A disciplina anda sem graça? Não, porque disciplina sem graça não é disciplina, porque Deus só disciplina para aproveitamento. Seria punição? Portanto, castigo, né? Seria castigo. Sem graça é castigo. Aí não há ação de Deus. As pessoas um dia vão ficar chocadas quando elas perceberem que até o inferno é graça. Já imaginaram um mundo, uma existência multidimensional, com todas as possibilidades da prática do mal e do exercício entrevado e maligno, endiabrado da consciência e da capacidade de volição e de escolha livre pelo mal, sem inferno? Seria uma desgraça. Então a morte é uma bênção, o inferno é uma graça. Vai chegar o dia, meu amigo, em que todo mundo vai ver que tudo foi graça. O lago de fogo é uma graça lá no Apocalipse, é graça, porque ele extingue a morte e o inferno. É um buraco negro de fogo. É um mergulho na inexistência, no nada, nada, vezes nada. Naquilo que só Deus consegue realizar. Fazer o nada acontecer. Fazer o existente inexistir. Só Deus, que fez do nada o que existe, leva o que existe ao nada, nada. A ciência reduz apenas ao quase nada. Descobrindo sempre que tem uma filigrana de algo, que eles vão metafisicamente jogando mais para além, mais para além, mais para além. O nada, nada é de Deus.
assim como tudo é dele também.